Obrigada. Então, como a Alessandra falou um pouco da minha história, né? A Patrícia comentou também que alguns de vocês já sabiam, mas, em primeiro lugar, eu gosto de falar assim, né? Eu estou trabalhando com áreas rurais, mas eu sou nascida e criada em áreas urbanas, né? Eu sou capixaba também, igual a maioria de vocês, provavelmente. Eu nasci e fui criada em Vitória, morei um tempo em Nova Venécia, que na área urbana de Nova Venécia, que é onde vem toda a origem da minha família, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe. E depois, mais ou menos com uns 11, 12 anos de idade, foi que nós nos mudamos para Minas Gerais e até hoje meus pais residem em Timóteo, né? Também numa área urbana, em cidade extremamente industrial. E em 2005 eu fui para Viçosa, também para viver numa área urbana. Então, o meu contato com a área rural é bem de trabalhar com essas comunidades e estudar essas comunidades. Então, provavelmente vocês aqui têm muito mais experiências com o meio rural, muito mais desafios, muito mais enfrentamentos do que eu vou apresentar aqui. Eu acho que vocês vão conseguir contribuir muito mais, né? Como a Alessandra falou, eu sou bacharel em gestão de cooperativas pela Universidade Federal de Viçosa. Fiz o mestrado na extensão rural e atualmente eu sou doutoranda em desenvolvimento regional aqui pela Universidade Federal do Tocantins, só que no campus de Palmas. Eu tenho pesquisado como que as políticas públicas de inclusão produtiva, especificamente PNA e PAA, influenciaram e modificaram os meios de vida das mulheres rurais, né? Então, eu tenho entrevistado diversas famílias aqui de uma região próxima daqui da cidade que eu moro hoje, que é basicamente a cidade que mais acessou o PNA e o PAA em toda a história de acesso do Estado. E que, enfim, né, todos os desafios envolvidos nessa inclusão, nessa inserção desses agricultores nessas políticas. Então, é isso que eu tenho pesquisado, é isso que eu tenho me direcionado mais. E desde 2013, final de 2013, que eu sou professora do curso superior em Tecnologia e Gestão de Cooperativas, também na UFT, só que aqui no campus de Araguaína, que fica no norte do estado, um pouco antes ali do Bico do Papagaio, se alguém conhece Tocantins, ou não conhece, né? Fica bem para o norte. 400 quilômetros de Palmas, pertinho ali. Eu estou mais perto do Maranhão e do Pará do que da nossa capital. E eu tenho trabalhado, né, desde que eu cheguei aqui no Tocantins, com a Comissão Pastoral da Terra, com projetos da Fundação Nacional de Saúde, com o pessoal dos atingidos pelo consórcio SEST, né, que é a barragem que foi construída ali em Estreito. Então, toda essa área de abrangência do SEST, a gente tem trabalhado tanto com o desenvolvimento dessas comunidades, quanto com mitigação dos impactos. E também tem desenvolvido alguns projetos com o SESCOP, igual eu falei que eu trabalhei aqui no início, quando eu cheguei no Tocantins, com as famílias que são cooperadas de alguma cooperativa, né? A gente tem feito esse trabalho aqui. Então, isso é mais para dar um parecer para vocês, um panorama de quem sou eu, né? Bom, e o que vai ser essa palestra, né? Igual eu falei, ela é mais uma proposta da gente conversar, né? Igual eu falei, eu acho que vocês têm muito mais experiência, muito mais conhecimento, muito mais vivência no campo do que eu própria, né? Eu acho que meu papel aqui é mais para direcionar e trazer algumas informações para poder tentar colocar algumas pulgas atrás da orelha de vocês e a gente conseguir refletir algumas coisas. Que eu acho que principalmente nesse momento que a gente está vivendo, é importante, né? Que a gente reflita, que a gente se posicione em algumas coisas. Então, eu meio que vou direcionar, assim, vou organizar o nosso momento de hoje com um pouco, né? Vocês têm visto aí já, acho que umas 6, 7 palestras até agora sobre o que são as relações de gênero, então acho que isso já está bem claro. Eu só vou falar algumas coisas para pontuar mais ou menos onde eu quero chegar para vocês, né? O que a gente está falando quando a gente está falando de relações de gênero. Falar um pouco de como estava esse olhar das relações de gênero em todo o histórico da extensão rural e nas fases da assistência técnica e extensão rural que se deu aqui no país, desde sua implantação até hoje em dia. Como que anda o nosso cotidiano, vocês, e um pouco do meu também, né? Como que tem sido esse cotidiano de trabalho de vocês, pensando em extensionistas rurais e trabalhadores das relações de gênero.
e a gente pensar um pouco a Terra por dois olhares, né? A gente pensar a Terra para fora, como que o Incaper tem intervido, como que o Capé tem trabalhado, como que o Incaper tem se relacionado com as famílias, e um pouco do Incaper para dentro, né? Como que vocês próprios têm se organizado para tentar discutir as relações de gênero, né? É um pouco isso que a gente vai falar. Eu não sei se vai dar 50 minutos, se vai dar uma hora, eu acho que vai dar menos, mas aí é bom que te deixe um pouco mais de espaço para a gente discutir. Eu estava conversando com a Alessandra sexta-feira, e aí ela sugeriu e eu acatei de fechar o chat público. Então, se vocês estiverem mandando alguma pergunta, eu não estou conseguindo ver, porque eu realmente ia ter problemas em prestar atenção em duas coisas. Não sou muito boa nisso, não. Então, qualquer coisa que quiserem falar comigo mais urgentemente, assim, vocês falam com a Alessandra, que ela. Estou com problemas com a minha frente. Que ela me fala, tá? Assim, no vídeo. Mas depois a gente conversa. Bom, voltando. Quando a gente fala em relação de gênero, o que a gente está querendo dizer? Primeiro, que as relações de gênero são as relações estabelecidas entre diferentes gêneros, né? Então, como que o gênero masculino foi construído, como que o gênero masculino foi dotado de poder, né? Como que ele é estruturado e como que o gênero feminino é estruturado e como que esses dois gêneros se relacionam, se estruturam, né? Lembrando que toda relação é entremeada de relação de poder. Então, como toda convivência, né? E é isso que é fundamental. Toda convivência que vocês estabelecem, seja internamente no Incapé, seja externamente no Incapé, com as famílias, ela é relacional. Vocês se posicionam a partir de uma relação e por meio de uma relação. Toda relação é entremeada de poder. Então, vocês sabem muito bem todo o poder que vocês são dotados quando vocês estão em contato com as famílias, né? Tudo que vocês representam quando vocês estão em contato com as famílias. E aí, o que é importante a gente pensar, quando a gente fala em relação de gênero, é como que o gênero feminino e o gênero masculino têm sido relacionados. Como que eles têm se relacionado, como que as relações de poder estão imbricadas nessas duas relações. Por quê? Porque o poder também é relacional. Então, por exemplo, como que é o poder exercido no gênero masculino sobre o gênero feminino? Como que o gênero masculino se relaciona e exerce poder com seus filhos? Como que o gênero feminino se relaciona com o gênero masculino e como que esse gênero feminino exerce poder sobre a juventude? Como que esses dois gêneros têm. Então, quando a gente fala em relação de gênero, a gente precisa pensar não só em falar, por exemplo, que estamos trabalhando com as mulheres pescadoras e com as mulheres agricultoras, mas que tipo de poder que a gente está colocando nessa relação. A gente tem fortalecido esse poder que essa relação, né? Como que a gente tem estabelecido o nosso poder de técnico com as mulheres no campo ou com os homens no campo? Esse poder que é exercido e essa relação que é exercida, ela tem sido semelhante ou ela tem sido hierarquizada? Questões, né? Reflexões. E tudo isso por quê? Porque a gente não vive de maneira isolada, a gente não vive de maneira individual. Todas as nossas relações são dotadas de poder. Quando a gente fala em relação de gênero, a gente fala que um gênero tem mais poder sobre o outro. Tem mais poder por quê? Porque naturalmente teve poder? Não. Porque uma construção social delimitou que agora o gênero masculino tem mais poder que o gênero feminino. Só. E aí a gente tem que saber se a gente máximo igualar essa relação, né? Então, é isso de primeira mão que eu gostaria de apresentar. Que acho que vocês já estão cansados de ver isso nos outros módulos, né? Bom, deixa eu passar.
No caso da ATER, né? Que aí o que eu queria trazer 3 pontos para vocês. 2 perguntas primeiro. Primeiro, como temos atuado levando em consideração a relação estabelecida entre os membros das famílias? Então, quando a gente chega numa família para trabalhar ou para atender as famílias aí na sede, no escritório, como que vocês têm têm conseguido vivenciar essa relação entre os membros da família? Como que vocês estão observando a relação que os maridos e as esposas com seus filhos têm sido vivenciado pelas famílias? Primeira coisa é essa. Segunda questão, a gente tem conseguido definir um padrão de intervenção distinto entre a intervenção que eu estabeleço com os homens e a intervenção que a gente estabelece para com as mulheres? Como é que está essa prática de intervenção do INCAPé, dos técnicos e das técnicas do INCAPé? É diferente a forma que a gente trabalha com os homens e a forma que a gente trabalha com as mulheres? Ou a gente tem trabalhado da mesma forma? Por que eu faço essas perguntas? Porque quando esse olhar e essa atuação é discriminatória, por mais que a gente não pense que ela está sendo discriminatória, a gente reforça as desigualdades vivenciadas pelas mulheres no campo. Isso é fato. Não adianta o INCAPER ter o discurso que quer promover a igualdade no campo, a autonomia das mulheres e tudo mais, se no dia a dia, na nossa prática, as nossas ações são extremamente baseadas e ancoradas pelo machismo estrutural. E quando eu falo que nossas ações estão ancoradas no machismo estrutural, é porque todos nós fomos criados por meio do machismo estrutural. Então, se a gente não visibiliza, acho que é o próximo slide, se a gente não visibiliza, se a gente não escancara essa diferença nas relações, e se a gente não visibiliza, se a gente não escancara a presença das mulheres em todo o processo nosso de intervenção, a gente vai aumentar as desigualdades. Então, é só visibilizando, é só escancarando, mostrando mesmo, que parece que é óbvio, mas não é óbvio, mostrando desse jeito a presença das mulheres e o papel das mulheres e o trabalho das mulheres, que é que a gente vai conseguir reduzir as desigualdades de gênero. Tem uma coisa que é importante eu falar, agora de início, é que as famílias rurais sempre foram vistas como um núcleo, não é sempre foram vistas como núcleo, elas são os núcleos, um núcleo. Mas o homem e a mulher sempre foram, principalmente na agricultura familiar, eu não entendo muito da pesca, mas eu acredito que também seja assim, é muito uma coisa uma só, né? É a família. A gente invisibiliza todas as especificidades que tem dentro dessa família, né? Então, até mesmo os estudos das ruralidades mostraram isso, que isso aconteceu durante muitos anos. E isso só começou a se quebrar, e eu vou falar um pouco disso depois, há muito pouco tempo, né? Que começou a se mostrar todas as diversidades. Tem um livro que eu gostaria de sugerir a vocês, que fala um pouco disso, e é um livro muito gostoso, não está no material que eu pedi a Alessandra para mandar para vocês, mas que é o livro da Lígia Sigot, A Morada da Vida. Qualquer coisa, depois eu mando uma cópia dele para a Alessandra passar para todo mundo. A Lígia Sigot conseguiu colocar no papel todo o funcionamento de uma família da agricultura. Uma família, né, de propriedade pequena e tudo mais. Toda a rotina do trabalho, ela foi mostrando nesse texto dela. E ali a gente consegue visualizar como que, mesmo sendo considerado, mesmo sendo visto como uma coisa só, a família, como que as relações estão todas divergindo uma da outra, né? Como que a mulher exerce uma função, o homem exerce outra, o filho homem pequeno exerce outra, a filha mulher, dependendo da idade, ela exerce outra função. Então, para a gente começar, eu não sei se alguma outra pessoa que já falou que vocês sugeriram esse livro, mas eu queria sugerir ele para vocês depois. É uma leitura muito gostosa, parece um livro de literatura, e eu acho que vale a pena, assim, parar um pouquinho e dar uma lida, assim. Eu acho que fica um pouco mais claro para todo mundo o que é quando eu falo nessas relações de gênero, nessa diversidade das famílias. Certo? Então tá.
Antes da gente responder, né, que aí eu faço um questionamento geral. Onde estava esse olhar no histórico e nas fases da Terra? Onde estava esse olhar das relações de gênero em toda a história da assistência técnica e extensão rural no Brasil que a gente vivenciou? Antes de responder essa pergunta, eu vou contar um pouco para vocês a história contada. E aí é importante a gente ter claro que essa é a história que foi contada para a gente, né? A Patrícia e a Aline, que fizeram o mestrado junto comigo, né, na extensão rural, elas podem dizer que deixar que eu não estou mentindo, que isso é quando a gente vai estudar a extensão rural, a história da extensão rural, é isso que a gente aprende. Depois eu vou mostrar outras coisas para vocês. Bom, eu posso ser um pouco repetitiva, não sei até que ponto que vocês conhecem ou não conhecem, né, esse histórico, mas vou supor que ninguém conhece, tá? Então vamos lá. E sem querer ser muito chata também, porque eu particularmente detesto históricos. Vamos lá. Bom, a chegada do Serviço de Assistência Técnica e Extensão Rural no Brasil veio como uma ação da Missão Rockefeller no Brasil. Para quem nunca ouviu falar da Missão Rockefeller, a missão é uma ação da Fundação Rockefeller dos Estados Unidos, que foi formada por um grupo dessa família, né, Rockefeller, de milionários. Qual que era a ideia deles? Vamos ajudar os países subdesenvolvidos. Temos que levar conhecimento para o Brasil, porque o Brasil não tem conhecimento, o Brasil é extremamente pobre e eles precisam ser salvos. Vamos para lá. Então, na época da Primeira Guerra Mundial, eles chegaram no Brasil, mais ou menos em 1914, 1912, foram para o Rio de Janeiro para fazer um trabalho com saúde para a população carioca. Começaram a desenvolver pesquisas, que foi fundamental mesmo no desenvolvimento do país, né, na história do desenvolvimento do nosso país, a presença da Missão Rockefeller, nesse caso da saúde no Rio de Janeiro. Com os altos índices de pobreza rural, principalmente em Minas Gerais, eles decidiram que uma das ações da Missão Rockefeller também seria desenvolver o meio rural brasileiro. Então, a gente tem a necessidade de formar técnicos para trabalhar com essa população, porque essa população não era dotada de conhecimento, eles eram vistas pela missão e pelos governantes do país como pessoas sem conhecimento, como pessoas que eram tratadas como um lixo mesmo, assim, sabe? Você não entende, você não sabe, você não consegue comer sozinho, você precisa de mim porque você vai morrer e tudo mais. Então, essa era a lógica da Missão Rockefeller no país, no início do trabalho da assistência técnica e extensão rural. Uma das primeiras ações, que eu nem coloquei aí no slide, mas foi o surgimento, foi a fundação da Universidade Federal de Viçosa em 1920, né, que na época ainda era a ESAV, a Escola Superior de Agricultura e Veterinária, que foi constituída, que foi fundada junto com Arthur Bernardes. Precisa de quê? A gente precisa educar os produtores. Os produtores não conhecem nada, os produtores não sabem plantar, os produtores não sabem se higienizar, as famílias. Né? A gente precisa salvar essa população. Com o desenvolvimento cada vez maior desse trabalho da educação com a população rural, surgiu a necessidade de financiamento dessas ações. Que esses produtores precisariam consumir o crédito, porque eles precisariam comprar materiais, precisavam comprar insumos, precisavam comprar diversas coisas relacionadas à produção agrícola. Então, nesse contexto, surgiu em 1940 a ACAR, que foi o primeiro órgão relacionado à assistência rural no país, que é a Associação, eu coloquei uma cola ali dessas siglas, Associação de Crédito e Assistência Rural. Então, a ACAR tinha o papel de conceder crédito para alguns produtores, lembrando também que não foram todos os produtores que tiveram direito a acessar esse crédito. Então, a gente precisaria de, no mínimo, marginalizado, também não tinha chances.
Com o desenvolvimento da CAR, com o aumento dos trabalhos deles e tudo mais, né, da concessão do crédito, surgiu em 1948 a Associação Brasileira de Crédito e Assistência Rural, né, que isso já começou a se expandir para outros estados. Esse período extremamente assistencialista do pensamento da assistência técnica foi conhecido como humanismo assistencialista. Esse período durou aí até o período da instauração do regime militar no país, que é em 63 e 64. Quando a gente chega em 64, a gente começa uma outra fase. Por quê? Porque com a própria instauração do regime militar no país, o olhar sobre o desenvolvimento do país era outro. Então a gente precisava de quê? Aumentar os índices de produtividade, modernizar as áreas urbanas, né? Então a urbanização, a industrialização nas áreas urbanas estava num crescimento gigantesco e a gente precisava modernizar essa população. População rural. Por quê? Porque com o aumento do crédito lá da ACAR, o índice de endividamento no meio rural era muito grande. Então, se começou um trabalho, um processo, na verdade, de êxodo rural gigantesco, porque as pessoas estavam se endividando cada vez mais no meio rural e começaram a ir para cidades tentar trabalhar para conseguir dinheiro para pagar essas dívidas. Então, a gente tinha um aumento exponencial de pessoas na área urbana, uma redução grande das pessoas na área rural, e quem estava na área rural estava uma população extremamente empobrecida. Então, a gente precisava ter comida para quem estava no rural, para a gente ter na área urbana. Então, a gente precisava ter comida para quem estava na área urbana, que era um número gigantesco de pessoas, um aumento cada vez maior, né, também pelo processo de industrialização. E a gente precisava, então, fazer com que a população rural produzisse para alimentar essa população. Então, a gente tem aí, o que vocês devem conhecer muito bem, os chamados pacotes tecnológicos da Revolução Verde, né? Que você concedia o crédito, a assistência técnica, os insumos de produção, os maquinários, para essa população conseguir produzir cada vez mais, né? Então, a gente tem diversos estudos, e aí vocês devem conhecer isso muito bem, de como esse período foi danoso, tanto para os agricultores, quanto para o meio ambiente, e também alimentou, mas alimentou a que custo a população urbana, para onde que era enviado esses alimentos eram realmente para alimentar a população urbana, ou isso estava indo para fora do país. Então, diversas questões são colocadas sobre esse período. Em 74, tem o surgimento da Empresa Brasileira de Assistência Técnica e Extensão Rural e o surgimento das EMATERs nos estados. Nesse período, esse serviço de assistência técnica e extensão rural ainda era um serviço público. Então, os estados tinham obrigatoriedade de oferecer esse serviço para a sua população rural, né? Nesse período, o que lá no período do humanismo assistencialista? O trabalho da assistência técnica e da extensão rural era o de educadores do meio rural, né? Era de levar o conhecimento para aquela população. Na época, nessa fase que é do difusionismo produtivista, já era com o objetivo de modernizar e de tecnificar as áreas rurais. Já não se via mais os agricultores, já não se olhava mais para a qualidade de vida daquelas famílias. O intuito era modernizar e aumentar a tecnificação, aumentar a produção a qualquer custo, né? Esse era o período que durou aí até o início, final dos anos de 1979 até o início dos anos 80, que a gente começa, e aí a gente sempre é importante lembrar um pouco da história do país, o que aconteceu, o que estava acontecendo no país nessa época, né? Então, com esse aumento desse consumo, né? E é importante lembrar também que quando a gente fala que as EMATERs e o governo estavam difundindo pacotes tecnológicos, esses pacotes não chegavam de graça, né? Então, tudo isso aumentou ainda mais o endividamento da população rural e o aumento ainda maior do empobrecimento dessa população. Então, isso fez com que essa população rural começasse a se organizar, né, apoiados por universidades, por várias pessoas, várias instituições que estavam comprometidas com o fim da ditadura militar, começaram a se organizar, né? Então, aí a gente tem um movimento muito grande do surgimento dos movimentos sociais do campo, né? Inclusive, nessa época, o MST tem um crescimento muito grande dos índices de ocupação e de organização, começa a ter uma projeção midiática muito grande.
e o surgimento também da CONTAG, né, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura. Né? Então, esse público começa a se alinhar e começa a disputar, tanto na área urbana quanto na área rural, uma redemocratização do país. Né? Então, o movimento já foi um pouco mais esse de se questionar o que estava acontecendo, o que o regime da ditadura militar estava proporcionando para essa população, né? Com o aumento dentro do empobrecimento, dos problemas de saúde e tudo mais. Então, esse período ele é conhecido como do humanismo crítico, né? Que a gente recebe tudo isso, mas a gente começa a questionar tudo isso que a gente recebeu. O papel da Zemater nesse período já não era mais só de difundir a tecnologia. Então, para ela conseguir estabelecer esse contato e realizar esses atendimentos de maneira mais efetiva com essa população no meio rural, ela acabou se transformando numa mediadora entre a relação do governo com o público que era atendido. Né? Então, ela teve que conseguir se movimentar a partir disso, né? Dessa relação de conflito tão grande, ela teve que se ajustar e se reorganizar para isso. Bom, 87, 88, temos a reabertura democrática do país, com a promulgação da Constituição Federal. Então, mais uma vez, tudo muda. Né? Quem assume o governo nesse período, né, a partir de 89, é um governo com políticas extremamente neoliberais, né, uma abertura do comércio exterior, privatizações, né, toda essa política neoliberal que a gente conhece do Collor e do FHC, entra com tudo também no meio rural e também influencia diretamente no trabalho da assistência técnica e extensão rural. Por quê? Porque com o surgimento dessas políticas neoliberais e com a privatização da vida, praticamente, também se privatizou o serviço de ATE e ele deixou de ser obrigatoriamente um serviço público. Né? Então, nesse período que a gente tem um aumento exponencial do número de ONGs, de cooperativas de assistência técnica e extensão rural, de institutos que prestavam esse serviço, empresas privadas que prestavam esse serviço. Então, quando ela deixa de ser obrigatória pelo Estado, desculpa, como ela deixa de ser obrigatória pelo Estado, e aí vocês devem conhecer essa história muito bem, se começa um sucateamento gigantesco do serviço de assistência técnica e extensão rural. No país inteiro. No país inteiro. E eu acredito que esse sucateamento tenha retornado, né? E se dificulta ainda mais o acesso dos agricultores familiares ao serviço público de assistência técnica e extensão rural. Né? Então, eles começam a ser atendidos pelas ONGs, pelas universidades, né? A gente tem, não sei se vocês conhecem, mas o Centro de Tecnologias Alternativas da Zona da Mata, que faz um trabalho gigantesco de agroecologia e desenvolvimento rural na Zona da Mata e hoje em dia até com outras regiões do estado, surgiu nesse período, né? Então a gente tem uma diversidade imensa de instituições que surgiram e que começaram mesmo a trabalhar com o público da agricultura familiar, dos pequenos produtores, médios produtores, nesse período, nessa diversidade institucional, que é como se denomina esse período. Nessa década de 90 também é quando a gente começa os estudos, o surgimento, né, de divulgação de estudos científicos sobre a pluriatividade no meio rural e de se compreender que o meio rural não é só um espaço de produção agrícola, né? Porque até então a gente só olhava o rural como espaço de produzir. A gente tem que produzir porque a gente tem que vender e produção agrícola. Plantar, colher, gado, é isso. Nesse período, a gente começa, na década de 90, começam os estudos para olhar, não, mas aqui não tem só isso. Aqui tem indústrias, aqui tem uma juventude, aqui tem um turismo rural, aqui tem as mulheres que fazem artesanato. Começou a se olhar toda a diversidade que existia, começou a se olhar a academia, né? Os estudos acadêmicos começaram a olhar tudo isso que existia nesse espaço. Nesse também período, foi que as mulheres começaram a efetivamente se organizarem.
Então, veja, só aqui a gente tem um início formal, né? Em 1940, da ACAR, e agora só em 2000 que a gente tem a informação de que ocorreu a primeira Marcha das Margaridas. Então, só aqui na época, no ano 2000, é que a gente começou a enxergar que mulheres começaram a ocupar esses espaços. Lembrando que a história é contada pela extensão rural, tá, gente? Existiram várias outras coisas, mas a história contada foi essa daqui. Nesse período, né, de toda a crise que aconteceu no final do período do governo do FHC, isso tudo muda com a chegada do Lula no governo. Né? E aí a gente pode ter, não conheço o perfil de vocês, mas a gente pode fazer milhares de críticas ao governo do PT. Milhares, que eu concordo, a gente precisa criticar diversas ações que o governo do PT teve. Mas, para o público da agricultura familiar, para o público que a gente costuma atender, né, dos pequenos e médios produtores rurais, as cooperativas de agricultores, os pescadores artesanais, os reassentados, os assentados, essa população, teoricamente, pelas políticas, começaram a ser vistos e começaram a ser atendidos efetivamente a partir de 2003, com o surgimento do MDA e com a criação do Pronater e da Pinater, né, do Programa e da Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural. Por quê? Porque aí a gente começou a pensar numa outra matriz produtiva, né, inserindo a agroecologia como matriz produtiva no país. A gente começou a olhar né, para a política territorial nesse período, né, que os municípios não podem ser pensados isoladamente, que existe uma diversidade que muitas vezes são homogêneas, né, umas realidades que podem ser trabalhadas em conjunto, porque já se trabalham em conjunto. Se começou a reconhecer toda a diversidade que existia, então a gente não faz mais uma política para o médio produtor ou para o pequeno produtor. A gente está fazendo uma política para os agricultores familiares, para os pescadores artesanais, para os assentados de reforma agrária, para os ribeirinhos, para as quilombolas, para as quebradeiras de coco, para os indígenas. Então a política começou a enxergar o que até então talvez parecesse óbvio. Lembra quando eu falei que precisa escancarar? Então, quando a gente não escancara toda essa diversidade e a gente homogeneiza demais, a gente não enxerga e a gente não atende essas especificidades. Então, foi nesse período que começou a se valorizar toda essa diversidade e criar políticas e programas específicos para essa diversidade. Inclusive, foi a primeira vez que se teve no governo um programa vinculado à organização produtiva da mulher rural. Então, foi a partir desse período que começou a ter Pronaf Mulher, que começou a ter todas essas outras políticas que foram vinculadas, específicas, para a promoção da autonomia econômica das mulheres. Né? Então, você tem a Ter Mulher, a gente tem o PAA, que valoriza a associação, né, que na pontuação valoriza mais as mulheres, as associações de mulheres rurais. No próprio cadastro das mulheres, se do PA e do PENAI, se for uma mulher rural com DAP no nome dela, tem prioridade na aceitação. Então, tudo isso só surgiu efetivamente a partir dessas políticas do MDA. Bom, a gente começa a chegar na parte desesperadora da nossa história da assistência técnica e extensão rural, que foi a partir do impeachment / golpe que estamos gravando, da presidenta Dilma. Né? Então, com a saída da Dilma e chegada do Temer, a gente retorna para as políticas neoliberais, a gente retorna para o sucateamento da terra, a gente tem um MDA extremamente sucateado para ser extinto, mais recentemente, e toda essa população que até então era distinta, ela volta a ser um bolo só dentro do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Então, a gente tem corrido o risco de retornar ou para o difusionismo produtivista ou para o humanismo crítico, na melhor das hipóteses, talvez, para a diversificação institucional. Então, a gente tem vindo por esse momento. Aí, deixa eu passar a página aqui. Como eu falei com vocês, essa é a história contada. E aí vocês me perguntam, mas cadê as mulheres? Foi aí muitos anos, 60, 70 anos de história, que as mulheres começaram a aparecer só
em 1990, antes não tinha mulher no meio rural? A história contada é essa. Só que aí a gente começa a pensar, e aí, como a história mesmo não conta pra gente, a gente precisa estudar outras coisas, né? E é aí que eu fui atrás de estudar o surgimento da economia doméstica. Aonde estavam as mulheres na assistência técnica e extensão rural, no seu histórico? Bom, eu vou lá para o humanismo assistencialista de novo. Né? Então, o primeiro relato que a gente tem na história das mulheres na extensão rural foi em 1935, com um evento chamado Mês Feminino, promovido pela ESAV, né, o que hoje é a UFV, Escola Superior de Agricultura e Veterinária, que tinha o intuito de fazer uma formação específica para as esposas e para as filhas da elite agrária de Minas Gerais. Então, também não era qualquer mulher que podia participar. O que era feito nessa formação? Né? O que a gente tem como padrão que nos entregam do que é o gênero feminino, né? Que é o que nos vendem, o que nos apresentam. Então, o que essas mulheres aprendiam? Etiqueta, como se comportar, como cozinhar, como costurar, até mesmo para formar essas filhas desses fazendeiros para se tornarem esposas. Né? Esse era o intuito. Desculpa. Então, esse era o intuito, né? Desse mês feminino. Deixa eu só colocar o celular no silencioso. Eu desliguei a internet, que ninguém me liga, e resolveram ligar. Bom, então em 1935 começam esses pequenos eventos para as esposas e filhas da elite agrária. Em 1949, também na UFV, então ESAV, foi criado a Escola Superior de Ciências Domésticas, que depois dos anos passou a ser chamado como curso de Economia Doméstica, que hoje em dia foi até extinto, né? Mas essa história específica da economia doméstica, eu acho que as meninas podem contar talvez depois um pouco mais para vocês. Bom, qual que era a base desse curso, né, dessas ciências domésticas? Primeiro, o trabalho doméstico é uma vocação. As mulheres não aprendem, né? Então, os homens são incapacitados de fazer trabalhos domésticos, porque, teoricamente, é uma vocação que vem do ser feminino, né? Mais uma vez, aquilo que se constrói o que é mulher e o que se constrói o que é homem. Então, as mulheres poderiam fazer esse curso. A gente, basicamente, são as mulheres também das elites agrárias. Não se tem muitos relatos de mulheres esposas ou filhas que tenham entrado para esse curso, que sejam de classes muito populares, né? Até mesmo por todo o contexto histórico que a gente vive de exclusão. E elas tinham duas opções quando elas entravam nesses cursos, né, de formação. Era para elas faziam o curso de ciências domésticas para entrar para a docência, então elas iam educar as crianças, isso fazia com que elas permanecessem no espaço privado, né, ou elas iam se formar para trabalhar na ACAR, e nesse momento as mulheres iriam se inserir no espaço público, né, que essas mulheres teriam a chance de entrar no espaço público e trabalhar junto com os homens. Nesse período da ACAR, tinha um lema, não sei se vocês todos conhecem, que era o lema da assistência técnica e extensão rural, mais ou menos por essa fase, era uma professora, um técnico e um JIP, né? Esse era o lema da assistência técnica e extensão rural. Por quê? A professora, que era sempre a mulher, ia educar as famílias. O técnico, que era sempre o homem, ia para auxiliar na produção. E o JIP, que podia chegar em qualquer lugar. Né? Então, a gente poderia ocupar esses espaços em qualquer lugar. Nessa forma, né? As mulheres trabalhando com mulheres, os homens trabalhando com homens. Por quê? Porque essa divisão também de uma professora e um técnico, ela diferenciava e deixava muito explícito a distinção entre propriedade rural e administração do lar. Que, para assistência técnica e extensão rural, sempre foram coisas distintas, né? Apesar das mulheres administrarem lá, elas estão dentro do trabalho da propriedade rural. Elas não deixaram de estar trabalhando também com os homens na lavoura,
nas hortas, nos pomares, no gado, apesar de se ter, né? Por isso que eu falei para vocês lerem o livro da Morada da Vida. Apesar de ter trabalho rural, que é masculino, trabalho rural, que é feminino, né? O gado é do homem, o gado é da mulher, o bezerro, a galinha, do homem ou da mulher, né? Tudo isso a Lígia consegue discutir bem. Bom, então a gente tem essa distinção entre propriedade rural e administração do lar. A propriedade rural é quem planta, é onde se colhe, é onde se vende. Então é onde a gente tem dinheiro. Se é onde tem dinheiro, automaticamente foi hierarquizado como superior ao outro, que é o lar. Então, se ele foi hierarquizado como superior, quem é responsável por aquilo é o homem. Automaticamente o homem se torna o chefe da família, porque é quem coloca dinheiro dentro de casa. Já a mulher que foi responsabilizada pela administração do lar é a responsável por cuidar, por garantir a alimentação, por cuidar das crianças e dos idosos, para lavar a roupa. Isso, trabalho doméstico. Que o quê? Que não monetariza diretamente, né? Hoje a gente já tem vários estudos mais atuais. A Letícia Jalil provavelmente vai conversar sobre isso com vocês. Já tem diversos trabalhos que mostram essa falácia dessa não monetarização, mas isso não é o nosso foco agora. Então, a administração do lar, né? A mulher cuida dos trabalhos domésticos, não monetariza, então ela é colocada numa hierarquia muito inferior à propriedade rural. E sob responsabilidade das mulheres, então ela é obrigada a ser menorizada e a obedecer. Né? Então, o homem se torna o chefe da família porque o trabalho dele é o que monetariza, e a mulher é quem obedece e não é ouvida porque ela não monetariza na família, não pode monetarizar. Então, a gente tem essa distinção. Lembrando que, apesar de ser colocada, e a própria assistência técnica de extensão rural colocar a mulher todo esse período inicial como administradora do lar apenas, ela nunca deixou de estar no trabalho rotineiro auxiliando, né? Que colocaram para a gente que a mulher ajuda o marido nas atividades produtivas. Aí, o que a gente tem aqui? Deixa eu passar esse slide. Quem era a mulher extensionista? Né? Para que ela estava ali? Eu devia ter colocado isso antes. Por que ela estava ali? Porque ela era responsável pelo bem-estar no lar. Né? Então, era a mulher extensionista, a professora que estava ali para educar, que ia conversar e que ia atender as esposas dos produtores no saneamento básico, nas questões de saúde, nas questões de alimentação, de higienização, tudo que estivesse relacionado ao trabalho doméstico, de cuidado e reprodutivo. Então, quando se ia ao campo, a professora, o técnico e o jipe, o homem ia, o técnico homem ia com o esposo, com o chefe da família, para a lavoura ou para o curral, e a extensionista, a professora, ia com a esposa e com as filhas para o espaço doméstico cuidar de questões domésticas, né? Então, tem essa distinção desde aí, né? Passamos. Em termos de visão, né? O que foi apresentado para a gente até então de papéis, a gente tem aí, como vocês puderam ver, até o início de 2000, a mulher agricultora ela não era nem questionada. Ela era vista apenas como a esposa, como um membro da família, né? E só quem tomava as decisões, quando se tomava as decisões, era, eram os extensionistas. Pulei uma parte aqui. Antes de eu falar desses papéis, tem 3 abordagens. Tá tranquilo, gente? Deixa eu abrir o chat aqui rapidinho. Tá tranquilo? Tá? Tudo certo? Beleza. Vou fechar aqui de novo, então.
Quando a gente fala, né, eu acho que quando eu fui contando toda essa história, eu mostrei para vocês um pouco que o trabalho da Emater foi modificando, o papel da Emater foi modificando ao longo desses tempos, né, de todo esse tempo. A gente consegue organizar, né, eu até passei para vocês um quadro que o professor Marcelo Minar desenvolveu, né, e a gente usa isso como base. Foram basicamente três tipos de abordagens distintas realizadas e caracterizadas, né, se eu posso dizer assim, no trabalho da assistência técnica de extensão rural no Brasil. Então, nessa primeira fase que eu falei para vocês ali, do humanismo assistencialista, até quase o final do difusionismo produtivista, a abordagem diretiva. O que isso significa? O técnico fala e o agricultor obedece. É isso, né? Lembrando que a visão que se tinha dos produtores era que eles não eram dotados de conhecimento nenhum, né? Eles não sabem de nada, nós somos os detentores do conhecimento, nós vamos levar o nosso conhecimento para vocês. É isso. Então, a abordagem diretiva era: técnico fala, produtor ouve e executa. Era isso. Quando a gente passa um pouco dessa fase e o humanismo crítico começa a ser colocado em questão, né, com o trabalho dos movimentos sociais, com as reivindicações da CONTAG, todas as entidades, né, os sindicatos rurais, quando todo esse público organizado começa, calma aí, né, que vocês só estão acabando com a nossa vida, isso começa a mudar. Que aí a gente entra para a segunda tipo de abordagem que aconteceu, que foi a abordagem reativa. Que era o quê? A gente pergunta e vocês respondem. Então, por exemplo, qual que é o problema que o senhor José está tendo aqui na propriedade? Ah, tô com problema com as vacas. As vacas não estão dando leite. Ah, então vamos lá ver o que está acontecendo com as vacas. E aí vai e o técnico resolve o problema do leite na vaca. Só. Não se constrói problema, não se constrói possíveis soluções. Tá aqui a receita do remédio que você vai passar no dedo da vaca. Só. Né? Não se tem problematizações sobre por que, que a vaca está tendo aquele problema, se é mastite, se é problema de higienização da mão, se por que, que o cara cospe na mão, esfrega assim, esfrega na calça suja, achando que está limpo. Não se tem uma reflexão maior sobre o que está acontecendo naquela família, né? Naquela propriedade rural. Tem apenas, eu pergunto, você responde, acabou. Né? Eu, agricultora, pergunta, você me responde. E eu obedeço o que você está falando. Essa abordagem reativa. Quando a gente começa, né, essa discussão maior, já nesse período da diversidade institucional, você tem uma consolidação mais crítica sobre assistência técnica e extensão rural e sobre as matrizes produtivas que a gente estava sendo desenvolvido no país, e a gente chega depois com a inserção do PT no poder, né, da criação do MDA, a gente tem uma outra abordagem, que é a abordagem interativa, que é o que a gente viveu até pouco tempo atrás, de se construir coletivamente com os agricultores. Né? Então, a gente elabora os projetos junto com os agricultores se reúnem, então a gente tenta analisar toda a situação, como que a gente pode fazer apenas para assessorar os agricultores, as famílias dos agricultores no projeto de mudança. Né? Então, não é só o técnico que tem conhecimento. Né? Então, a gente começa a consolidar que os agricultores também têm conhecimento, às vezes muito mais que muitos técnicos que vão a campo, e que é necessário inserir esse conhecimento junto na nossa prática de técnico. Né? E não vou fazer uma crítica aos técnicos, assim, né? Espero que a carapuça não sirva em ninguém aqui no Incapé. Mas na nossa época de Viçosa, era um horror fazer disciplina com o povo da agronomia. Porque eles eram os detentores do conhecimento e ponto final. Né? A gente ia fazer aula de campo com alguns agricultores ali na zona da mata, e era para conhecer, né, a transição agroecológica dele, era ver o que ele fazia, como ele se organizava. E os alunos da agronomia chegavam lá querendo dar receita pro cara, falando que o que ele estava fazendo estava tudo errado, sendo que ele é, tipo, produtor de exportação, né? Então,
Desculpa. Então, assim, tem uma dificuldade muito grande de se pensar essas ciências mais técnicas nessa abordagem interativa, apesar dela ter sido especificada na Pronater e na Pinater como exigência, né? Não se pode mais ter uma abordagem diretiva no campo. A gente precisa construir coletivamente com os agricultores. Por isso que muitas das coisas muitos dos projetos de Pronaf, de vários outros já eram a partir dos colegiados territoriais, né? O PROINF. Então, a gente já tinha essa exigência de se ter uma população organizada, que é essa população organizada que vai ditar para onde que vai vir os recursos, no que a assistência técnica vai ter que atuar. Então. Bom, o papel da mulher agricultora e da mulher extensionista, né? Que eu quero falar a partir dessas 3 abordagens. A mulher agricultora, até a criação da Pinater, ela não era ouvida, ela não era nem questionada. Ela era ali uma coadjuvante das coadjuvantes do marido, né? Em termos de olhar da política e olhar do serviço. Não quero dizer que o agricultor, que todos vocês trabalharam como o serviço se vendeu, o serviço se apresentou, né? Mas em termos de política, em termos de serviço público de assistência técnica e extensão rural, não só público, muitas vezes até o privado, a mulher agricultora nunca foi questionada. Ela passa a ser protagonista a partir da criação do MDA, depois de muitas exigências dos movimentos de agricultores e principalmente da Marcha das Margaridas, que começa a exigir que as mulheres do campo também tenham direitos e precisam ser reconhecidas, né? Tanto que a própria aposentadoria rural das mulheres rurais surgiu outro dia, né? Então, em comparação com dos homens. Então, protagonistas, elas passaram a ser há pouco tempo. E aí, a outra coisa que eu quero questionar, que eu quero, né, assim, só trazer para a gente visibilizar, porque às vezes a gente acha que é óbvio, mas nem sempre é o papel da mulher extensionista, que até também a criação da Pinater, essa extensionista, ela estava ali só para trabalhar com o bem-estar do lar, para cuidar do saneamento básico, da saúde e dos trabalhos domésticos e reprodutivos e de cuidados. Com a criação da Pinater, ela teve que acumular esse trabalho. Ela já não era só, ela não é que mudou o trabalho, ela deixou de trabalhar com as questões do bem-estar do lar. Ela cuida das questões do bem-estar do lar e tem também que trabalhar com a inclusão produtiva das mulheres agricultoras, né? E aí só uma reflexão, né? É que a divisão sexual do trabalho e o acúmulo de tarefa existe também nesse contexto, né? Então não é só quando a gente vai falar do trabalho da mulher extensionista, que ela trabalha o dia inteiro no encapé, chega em casa tem que cuidar de filho, de marido e de casa. Mas até mesmo no próprio trabalho dela, vocês aí devem saber mais que isso, estão só acumulando tarefas e tarefas e tarefas, né? Bom, agora que a gente passou um pouco dessa fase das perguntas, meu Deus, já tem uma hora que eu tô falando. Aonde estava esse olhar das relações de gênero no histórico e nas fases da Terra? Né? Eu volto a essa pergunta. E aí, outros questionamentos que eu vou colocar para vocês, né? Estar no contexto, estar no texto da política, quer dizer que isso aconteceu na prática? Que é uma coisa que está na minha cabeça desde sempre. Desde que eu comecei a estudar extensão rural. Até antes um pouco. Porque tá bonito aqui. Tem que ter, né? Nesse pedaço aqui. Tá bonito, né? Criou-se o MDA, a Pinater traz coisas maravilhosas. O texto da Pinater, para mim, é maravilhoso. Lindo. Mas e na prática? E no dia a dia? Foi isso que aconteceu? Só para complementar aqui, né, a gente tem esse período aqui de pós-2016, né, do sucateamento até a extinção do MDA, a junção com o mapa. Cenário atual que a gente tem da extensão rural, do Serviço de Assistência Técnica de Extensão Rural, é ladeira meio assim abaixo, enquanto serviço público,
né, um socateamento cada vez maior. Essa autonomia dos estados faz com que a gente fique à mercê, né, de política estadual. Aqui no Tocantins, eu não sei como que está assim, especificamente aí para vocês, mas aqui no Tocantins o sucateamento nunca deixou de existir, infelizmente. Né? Aqui nossa empresa pública é o Rural Teams. Não vemos perspectiva de melhora enquanto a gente tiver o governo, as políticas de governo que a gente tem hoje em dia, né? Infelizmente. Então, a análise que eu faço é que a gente basicamente tem retornado para esse período humanismo assistencialista e difusionismo produtivista, sabe? Então, é isso mais ou menos que eu tenho visualizado. Mas vamos lá. Então, voltando, né? Mas estar no texto da política quer dizer que aconteceu na prática? Aí é vocês que vão conseguir me mostrar. 5 minutos, tá, Renata? Tá bom. É... Bom, aqui eu só trouxe alguns dados que eu entrei no site do ICAPé e fui estudar umas coisas, porque eu queria saber dos números de vocês. Quantas mulheres que vocês atendem, como que é a divisão do trabalho entre técnicos e técnicas, isso, né? E aí eu fiz dois questionamentos, né? Como que essa divisão sexual do trabalho e as relações de gênero foram vivenciadas internamente no INCAPé? E se vocês sabem quais são os números que refletem as marcas de gênero no trabalho de vocês. Bom, peguei todos os relatórios de vocês de gestão de 2001 a 2018, que é o que estão disponíveis no site. Entre 2001 e 2004, a gente tem essa separação de dados. Mulher rural, quantidade de atendimentos para mulher rural, pequeno produtor, médio e grande produtor. E só. A gente não tem mais nenhuma informação de número de mulheres atendidas a partir daí. A gente tem, assim, número de associações de mulheres que foram atendidas. Número de mulheres rurais atendidas a gente não tem. Então, não existe mulheres rurais, elas só passam a existir se elas estiverem organizadas em associações específicas para discutir coisas das mulheres. Então, essa é umas coisas que apareceram aqui na minha cabeça. A ausência de informações das extensionistas e pesquisadoras do INCAPé no trabalho de vocês. Nenhum dos relatórios falam essa separação dos funcionários entre homens e mulheres. Tem lá, nível técnico, nível médio, nível superior, graduados, mestres e doutores. Eu não consigo saber se tem 5 mulheres no INCAPé trabalhando ou se tem 200. Essa informação não é dada. E aí eu volto, né? Quando a gente generaliza, a gente não visualiza especificidades. O que não é visualizado não é visível. O que não é visualizado fica invisível e a gente não consegue pensar e pautar nossas ações em cima disso. E aí, para finalizar, há mais algumas reflexões, né, para deixar vocês falarem a partir de agora. Primeiro, o papel da extensionista rural mudou ao longo dos anos? Eu não sei, né, de vocês, seria interessante depois vocês falarem um pouco. Se vocês estão são pessoas, né, que estão há 20 anos no INCAPé, que estão há 5 anos no INCAPé, talvez seria legal depois vocês falarem um pouco disso, né, quem está no INCAPé há muitos anos. O que vocês esperam da relação da extensionista com as mulheres rurais, tanto agricultoras quanto pescadoras? O que a prática da extensão difusionista lá atrás, que é o que tem sido ensinado ainda nas universidades das áreas agrárias, tem impactado atualmente na nossa atuação? E como que é um outro problema, não um problema, né, mas um desafio imenso. Como que as famílias têm recebido e têm sido, como que elas têm recebido esse trabalho das extensionistas e dos extensionistas tentando dialogar diretamente com as mulheres, né? Como que as famílias têm recebido esse trabalho que é mais sensível às marcas de gênero do que o padrão que até então foi apresentado, instaurado e instituído nas famílias, né? No trabalho da assistência técnica e extensão rural com as famílias.
Então deixa eu ver se tem mais. Não, é isso. Tudo. Falei demais. Pode aparecer de volta, Alessandra. Estou voltando. Obrigada, Renata. Muito legal. O pessoal está comentando aqui, né? Que está sendo muito bom. Aqui nós tivemos, até agora não teve nenhuma pergunta propriamente não, mas o Aristodemos, ele fez algumas colocações. Tem um pessoal aqui que fez colocações. E aí comentou que ele observou... Você quer abrir o microfone, Ari? Você mesmo falar? Oi, estão me ouvindo? Sim. Oi, Renata, Sim. parabéns aí por você. Comigo você mexeu muito, porque eu vivi alguns momentos desse aí, né? Eu acho que eu sou um dos mais idosos dessa turma aí. Eu tô com 63, né? E eu até escrevi lá, na época da CAR, meus pais foram assistidos. Então eu sou fruto desse trabalho da economista lá, tal. No caso da minha mãe, por meu pai ter estudado no colégio de padre, estudou 4 línguas, aí tinha uma cultura diferente do meio onde ele estava. Lá minha mãe participava também dos plantios, eu lembro que ela plantava junto com meu pai. Mas já era uma outra cultura, não era a cultura do meio ali, certo? Então, influenciado por esse trabalho lá da CAR, a CARES, né, a CAR, Espírito Santo, foi que possivelmente eu tenha feito agronomia. Eu confesso a você que eu desaprendi muita coisa na agronomia, porque a gente ficava invocado com aquelas tabelas da Europa, dos Estados Unidos, não tinha nada do Brasil. Eu estudei no final da década de 80, formei em 81, final de 81. Então você vê que estava em pleno regime, estourando regime militar, ditadura, os ensinos. Então até justifiquei lá que eu não culpo os profissionais não, tá? Eu sou um remanescente, um dos remanescentes. A minha turma, 90% foi para o outro lado. Estava no difusionismo mesmo. E esses alunos foram fruto desse trabalho. As universidades foram a grande escola que utilizaram. Vamos atuar nas universidades porque a gente faz a cabeça de todo mundo. Então, veja bem, outro momento que eu vivi, que eu já falei aqui também, eu convivi no meu concurso público que eu passei em 82, 1982, na Emater, foi a primeira agrônoma que passou. E eles tinham reprovado ela. Veja bem, ela estava reprovada, ela recorreu e entrou, porque não entrava agrônomo, só entrava economista. Entrava e não casava. Você lembra dessa história, né? Não casava, não podia casar. Se casasse, não podia casar no Incapé. Então, veja bem, lembrar desse momento, né, o regime militar extremamente machista, e assim, acabou o regime militar, acabou, mas ficaram as raízes do regime militar. Até hoje nós ainda temos raízes. Falaram aqui no chat aí que o Senai e tal, mas o Senai também tem muitas instituições dessas que têm fundos machistas. Quando eles põem um curso para mulher, põe com vaga limitada, põe com assunto limitado, põe com um monte de limitação. Você não acha muito espaço. Então a mulher tem um espaço muito, muito limitado, certo? E no meu caso específico aqui, eu considero que eu sou um privilegiado, as mulheres sempre participaram. A gente tem até que, com essa puxada desse programa agora, a gente vai intensificar mais isso. Mas, claro que eu acho que o Incapé tem que melhorar muito. Eu acredito, com sinceridade, que hoje a nossa grande maioria ainda difunde esse sistema machista e que exclui muitas vezes, né? Eu tenho dificuldade de trabalhar com as... Assim, extensionista, de modo geral, tenho dificuldade de se relacionar com esse trabalho das mulheres. Acho que é um trabalho que tem que ser rompido mesmo. Mas eu acho, assim, que foi muito bom, né? E que eu vivi esses momentos, né? E que eu acho que... Eu não culpo, prefiro não culpar ninguém, porque é o momento que você vivia. Eu vivi um momento de regime militar. Por que o produtor é calado? Porque ele foi obrigado a ser calado. Calaram ele, né? Então, aí a mulher, você imagina a mulher nesse regime, se o homem já estava lá, subjugado lá no regime militar, calcula a mulher onde estava nesse período. Ela nem falava. Então, assim, claro que tem que avançar muito, mas eu acho que esses avanços estão acontecendo. Claro que a gente quer que esteja muito mais amplo, mas aí depende de mim, depende de cada um que está ouvindo aí. Eu acho que esse trabalho aí, Alessandra, tem que socializar. Eu já dei sugestão, tem que botar como projetos dele para continuar isso no Incapé.
Só vai acontecer esses eventos se vocês criarem um espaço como esse, que foi criado aí. Ó. Foi um espaço. Foi praticamente o primeiro espaço que criou com relação à mulher, não foi? De 15 anos que eu estou no Incapé, agora de retorno, né? Eu estou desde 82, mas eu fiquei um período fora, agora eu voltei. Nós entramos junto com a Alessandra aí. Foi o primeiro espaço, não foi, Alessandra? O espaço mais aberto que nós estamos tendo para falar com as mulheres é esse. Então, assim, criar esses espaços, porque esse espaço faz a gente fazer uma reflexão com a gente mesmo, rever as nossas posturas, né? E, assim, redirecionar nosso trabalho. Depois que a gente entrou nisso aí, eu estou, assim, querendo focar mais meu trabalho nas famílias, porque não tem sentido você ficar trabalhando culturas separadas, se no espaço da família o que ocorre é a unidade familiar, não é isso? Não ocorre uma cultura de café, não é assim que ocorre. A cultura de café está inserida no contexto da propriedade, no contexto da família. Então, se eu trabalhar no contexto da família, no contexto da unidade, eu atingo essa cultura do café, atingo outras culturas. Então, assim, aí com isso abrir mais espaço para as mulheres. Mas aí parabenizar e dizer que eu estou sendo mais uma vez desafiado, né? Obrigado aí. Aristodemos, obrigada pelas palavras. Eu só queria reforçar isso que você falou do papel das universidades. Quando eu estava falando dos estudantes de agronomia, né, da dificuldade, é porque a culpa não são de vocês. A culpa é porque se instaurou essa mentalidade. Essa mentalidade formou os agrônomos, que se transformaram em professores, que também formaram os outros. Por isso que eu acho tão difícil hoje em dia a gente ter uma política maravilhosa, mas que é tão difícil colocar ela em prática, porque quem está coordenando o trabalho no campo nem sempre foi formado com essa mentalidade maravilhosa de empoderamento. Né? Então, e de matriz produtiva da agroecologia, eu imagino, né? Eu não estava nos serviços de assistência técnica e extensão rural, mas eu imagino que quando se chegou uma política, a obrigatoriedade de se estabelecer a agroecologia como matriz produtiva, isso deve ter sido desesperador, porque os agrônomos não foram formados, a grande maioria deles, e aí eu falo pela UFV, não foram formados para discutir e construir a agroecologia, o processo de transição agroecológica. Então, a gente tem um pouco dessa disparidade, que, óbvio, hoje em dia não adianta a gente achar culpado, porque não temos culpados. Mas a universidade tem muita responsabilidade nisso, e aí eu coloco a UFV como uma das principais em termos de assistência técnica e extensão rural. Nesse processo inteiro, né, desse histórico, e nessa invisibilização. O que a gente não pode fazer é, agora que a gente sabe, continuar agindo como se a gente não soubesse, né? E eu fiquei muito feliz também quando eu vi a programação desse curso de vocês, porque eu imagino que seja o primeiro no país, ou um dos primeiros, que está colocando a equipe técnica para estudar e para discutir. Porque é muito fácil a gente exigir que, sei lá, a Emater, o Rural Teams aqui do Tocantins, né? Que atue de maneira a promover a autonomia de gênero no rural, nas famílias, sendo que nunca se discutiu isso com eles, sendo que eles nunca foram apresentados a essas discussões. Então, eu achei incrível essa iniciativa de vocês. Eu acho que vocês precisam publicar muito sobre essa experiência, servir de exemplo, servir de padrão para os outros estados, porque é a partir disso que a gente pode começar a cobrar, né? Porque não adianta, agora também não adianta vocês fazerem esse só mais uma falazinha. E continuar como se não soubesse disso tudo. Só mais um pouquinho. O Ari, seja breve, que tem uma listinha aqui, tá? Renata, eu sou privilegiado porque eu não aprendi isso na faculdade, não, tá? Eu vi isso inicialmente com meu pai. Em 1964, meu pai não deixava pegar passarinho, deixava queimar, já usava orgânico, usava sulfato de cobre, usava um monte de coisa nas culturas. Então, e isso também, eu estou resgatando isso. Obrigado, hein? Tchau. Tem uma listinha aqui de pessoas fazendo considerações, mas antes disso, você comentou que não tinha um relatório, né, dos técnicos do Incapé. O Incapé faz um balanço social, tem um documento chamado Balanço Social, e que nele, o de 2016, acho que tem um mais novo, mas o que eu estou aberto aqui é de 2016, coloca aqui que nós somos 26% servidoras, né, as mulheres do Incapé são 26%,
Número de cargo de chefia ocupado por mulheres no ICAPé, 17%, em 2016. Agora, independentemente de gênero, a questão de servidores graduados, temos 90, especialistas 60, servidores mestres 72, doutores 33, mas isso em 2016, né? Inclui mais alguns aí depois disso. Então, aí, esses dados não estão no relatório oficial. Por que ele está? Que é o que acontece com a maioria das instituições. A gente coloca no balanço social. A gente não é nem obrigado. Agora, no relatório geral, oficial, que é o que está ali na cara, isso fica como menor, então não tem necessidade de entrar aí. Pois é, por isso que a Cris colocou, nós estamos na invisibilidade. E uma das ações nesse projeto Elas no Campo e na Pesca é dar visibilidade para o trabalho das técnicas, além das mulheres rurais da pesca, as técnicas que trabalham também vão ter esse momento, mas o que a gente não pode é deixar morrer, ficar como se fosse uma campanha e depois desaparece, né? Isso é real. Vamos passar aqui, ó. Marcelino comentou que a experiência dele é que ele trabalhou quando ele entrou no ICAPé, a chefe dele era um economista doméstico, que lá tinha várias associações de mulheres, grupos de mulheres estabelecidos, e ele atribui isso ao fato de ter uma mulher trabalhando na extensão rural. Giane disse que o Senar tem o curso de empreendedorismo, né, com licença do Aluta, Elas no Campo, e que tem sido importante esse trabalho de valorização do trabalho da mulher. E agora tem algumas perguntas aqui, por exemplo, Angélica perguntou: como na prática dos nossos fazeres enquanto extensionistas rurais pode inserir cada vez mais a mulher rural? E eu vou juntar com a pergunta da Cris: que caminhos podemos coletivamente construir para criar mecanismos de romper a invisibilidade das ações e vivências das mulheres rurais e das extensionistas rurais? Só isso que vocês querem. É aquela boa velha pergunta, quem souber morre, porque é um grande desafio. A gente tem algumas sugestões e o texto um dos que eu mandei para vocês, da Lorena e da Letícia, que é sobre a pedagogia feminista no trabalho de ATER, também dá algumas experiências. Mas, basicamente, é a gente se colocar no lugar daquela mulher para saber como que ela pode participar. Então, por exemplo, marcar a reunião 10 horas da manhã. Alguma mulher vai? Não vai. Porque todo mundo sabe que horário de almoço, quem é que está fazendo a comida é a mulher. A gente não vai conseguir que elas participem. Fazer reunião e não aceitar a presença de crianças. Ou não ter um espaço específico para as crianças. As mulheres vão? Não vão. Então, e aí assim, né, um desafio muito grande, obviamente, e aí é muita conversa, porque não é de um dia para o outro que a gente desconstrói esses padrões de gênero. E aí tem que tomar um cuidado muito grande, porque da gente pensar até onde é nosso papel ir, né? Então, até onde a gente vai influenciar numa relação de poder estabelecida dentro de uma família, né? Mas tentar ao máximo garantir espaços que as esposas também participem, né? Das oficinas e dias de campo da produção do café, ou do dia da vaca leiteira, da produção do queijo. Então, essas atividades que vocês sabem que tem uma participação muito grande dos homens, que aí no Espírito Santo é vista como uma atividade eminentemente masculina, é tentar criar horários, estratégias e meios de convidar as esposas para participarem, né? Nem que seja, por exemplo, no início, falando que vai ter um espaço específico só para as esposas, mas tentar, aos poucos, colocarem eles nesses mesmos espaços, né? Assunto da palestra da quarta-feira, inclusive. Então. Vai ter metodologias daqui para frente para vocês. Deixa eu ver se tem mais alguém que perguntou aqui. Josiane falou que se o ICAPé tem os dados desagregados por gênero, só falta visibilizar, né? Mas alguém tem pergunta, gente? A gente tem uma experiência interessante lá em Colatina, né, Edna? Agora ela disse que não está conseguindo ouvir. Aí eu não sei se ela está...
Olha, uma coisa que a gente tem visto, né, de oficina interessante para inserir mulher na lógica da propriedade, é, por exemplo, dar oficinas sobre gestão da propriedade, ou educação financeira, porque os homens não costumam gostar muito de fazer controle financeiro sobre as coisas. Às vezes, quando a gente coloca a mulher para entender um pouco mais de como funciona entradas e saídas, de métodos simples disso, a gente consegue trazer ela um pouco mais. Porque aí, só disso, você já tira da obrigatoriedade que a gente tem, né? Construída por aí, que oficina para mulher é de culinária, vestuário e que mais? Que a gente tem artesanato, né? Quando a gente começa a promover esses outros tipos de oficinas e convida mais as mulheres, começa a mostrar para elas que é possível. Eu não sei se a Letícia ou se a própria Alessandra vão falar disso, mas depois vocês procuram a experiência das cadernetas agroecológicas, que se transformaram no calendário agroecológico, que depois se transformou nas cadernetas agroecológicas. É a palestra da Letícia Jalil, da segunda-feira da Ela semana. vai falar, né? Isso. Beleza. A Aline está colocando uma coisa bem interessante, né? A gente vai voltar a falar sobre isso na quarta-feira, que é fato isso, o que você acabou de dizer, a Aline reforça. No curso do Senar, não pode levar crianças. Aí ela já passou por situação delicada, né? Onde a agricultora só tinha condições de participar se pudesse levar criança. E ela era a única que dirigia e levou mais 4 agricultoras. Então, veja bem a situação que as mulheres passam, né? E Ana Paula diz que a gente precisa educar o nosso olhar do cotidiano para perceber o interesse da participação das mulheres em diversas ações que realizamos. Isso é legal, que nós, técnicas, talvez os homens também tenham alguma experiência com relação a isso, mas que nós observamos. Quando eu fiz minha pesquisa de doutorado, eu perguntei para as mulheres se elas participavam de cursos, né? Elas disseram que elas não eram convidadas. Né? Não eram convidadas. E quando eu estava fazendo a pesquisa, teve um colega que fez mestrado em Capé, em Nova Venécia, e ele foi fazer um levantamento das ações que o Incapé fazia com as mulheres, com o público, né? Ele estava falando sobre capital social e tal. E aí ele observou, no gráfico que coloca lá na dissertação dele, sobre o público atendido pelo Incapé, chefes de família. Aí colocou que a proporção de chefes de família era muito inferior de mulheres, mas aí ele não usou a terminologia que era propriamente que o IBGE interpreta como chefe de família, etc. É a interpretação, realmente, de que chefe de família é o homem. Então, quando é monoparental, quando a mulher é sozinha, ela é considerada chefe de família. Se ela estiver junto com o marido, ela não é chefe não, porque é o homem que assume a função de chefe. Então, enquanto extensionista rural, tanto homem quanto mulher, nisso aí eu não faço nem separação, porque dos extensionistas que eu entrevistei, tanto homem quanto mulher tinha a mesma ideia, chefe de família é o homem. Né? Então, é essa formação mesmo que a gente tem da separação e dessa desvalorização do trabalho da mulher, de colocar a mulher como inferior ao homem, e não consegue enxergar que numa família o pai e a mãe, o homem e a mulher, os dois são chefes. Né? É compartilhado, ou deveria ser compartilhado. E aí reforça quando diz que o chefe da família é o homem. Por isso, na hora que vai levar o convite, entrega para o homem. Se ele quiser, ele chama a mulher. Mas o chefe da família o representante da família foi chamado. Então a mulher acaba ficando em segundo lugar e as mulheres diziam isso. Se eu fosse convidada, eu iria. Mas eu não sou convidada. Né? É uma coisa a se pensar. Ale? Oi. Tem mais alguém fazendo pergunta? Tem mais alguém fazendo pergunta? Acho que a gente está escrevendo aqui. Senão a gente está acabando. Você quer fazer pergunta, Paty? Não, eu queria fazer um comentário, agradecer a Renata, né, por ela ter aceito o convite, e ela questionou essa questão da relação do extensionista e da própria mulher, né, da agricultora, da pescadora. Eu sou economista doméstica de formação, e a gente vê, né, que lá nos primórdios, quando ela começou a contar a história, na verdade, aquela economista doméstica que era chamada
bem-estar social na época, ela não podia se casar. Olha o machismo como ele era tão grande. Ela não podia se casar por quê? Porque se ela fosse uma mulher casada que andasse com outro homem que não era o marido dela num carro, né, visitando propriedades, ela seria mal vista pelas famílias. E que moral teria uma mulher casada que anda com um homem que não é o marido dela em um carro, né, visitando propriedades, para dar conselhos e orientações para as famílias rurais? Essa mulher não teria moral alguma para entrar nas casas e falar para as mulheres, e falar para as famílias e orientar as crianças. Então, para vocês verem que o preconceito era tão grande, e além disso, ela não podia dirigir, né? Ela tinha que ir acompanhada de um homem. Então, assim, ela não podia se casar porque ela teria que ir acompanhada de um homem. Ah, mas se ela tirar a carteira dela e ela for dirigindo? Não, ela não podia ir dirigindo. Quem tinha que dirigir era o homem e ela tinha que estar acompanhada do homem. Então, ela teria que ser celibatária. Então, nós vivemos isso muitos anos, né, na história da extensão rural desse país. E é uma questão de discriminação de gênero muito grande, de machismo muito grande. Então, a nossa extensão rural, ela começou nesses moldes, né? É só uma reflexão que eu faço, e eu sei que muitos colegas ainda passam por situações constrangedoras, um pouco em função disso também. Até pouco tempo atrás eu ouvi relatos, então, só para falar, né, para a gente repensar essa questão. E a economista doméstica, até hoje, ela é vista como a profissional que vai atender a mulher. Mas não é isso, né? A gente está ali para trabalhar com atividades rurais não agrícolas, que hoje em dia, muitas vezes, também é desenvolvida pelos homens. Mas ainda as pessoas ainda têm a mentalidade de que a ED está ali para trabalhar com mulher. Tanto é que quando chega uma economista doméstica em algum município, o pessoal já vai falando, ai, que bom que chegou alguém para trabalhar com as mulheres. Na verdade, não. Chegou mais uma profissional para trabalhar com a família. Assim como o homem que está ali tem a obrigação de trabalhar com a família, a economista doméstica também tem a obrigação de trabalhar com a família, né? E atender a parte das atividades rurais não agrícolas. O que vai mudar dela para o agrônomo, para o zootecnista, para o veterinário, enfim, é só a atividade que ela vai atender, né? E não a pessoa que ela vai atender, o gênero da pessoa que ela vai atender. Então, acho que a gente ainda passa um pouco por isso até hoje. Eu queria pontuar, né? Isso aí, falar que adorei a palestra, Renata, foi ótima, relembrar, né? Todo esse histórico aí. E pedir desculpa ao pessoal, né, que eu não estou participando, mas é porque esses dias eu fiquei doente aí com Covid, acho que a Alessandra comentou com vocês. E estou ainda com um pouco de dificuldade de falar ainda, mas eu queria deixar registrado isso e agradecer mesmo, Renata, o seu conhecimento aí, a sua disponibilidade de tempo de bater esse papo com a gente, de trazer essas informações, tá bom? Obrigada. Bom, gente, já tem aqui não temos mais perguntas, nós vimos aqui tem alguns comentários, né, reforçando isso ou exemplificando isso que foi falado. A Thalita, que ela foi ignorada pelo agricultor por ser mulher, né? Então, a Aline dizendo que dentro da própria instituição a gente sofre machismo em todas as instituições, inclusive a própria igreja, que o Aristodemos está colocando aqui também. Então, mas eu acho que é isso. Você quer completar mais alguma coisa, Renata? Porque já está dando o nosso tempo das 15h30. Não, eu só queria mesmo agradecer, dizer assim, que não existe resposta pronta para resolver esse problema que a gente enfrenta. Existe o nosso enfrentamento diário e formação, né? Formação entre vocês, formação com os chefes de vocês, que acaba sendo crucial. Formação com os agricultores e com as agricultoras, com os jovens. E é só colocando isso à mostra mesmo, relação de gênero tem que ser visibilizado o tempo inteiro, né, essas questões. Então, parabéns para vocês por terem tido essa iniciativa, por estar sendo tão legal.
E agradecer, né, a Patrícia mais uma vez pelo convite. Fiquei muito feliz com ter sido convidada. Muito bom ter podido discutir mais uma vez a extensão rural. E é isso, dizer que eu quero participar dos outros, vou assistir os próximos. E dizer que quando vocês precisarem de mais alguma coisa, eu estou aí. Renata, muitíssimo obrigada, viu? Foi muito bom, todo mundo está dando os parabéns aqui. Você está vendo aí, está acompanhando o chat? Estou sim, gente. Está vendo o pessoal aí te dando os parabéns? Eu agradeço muito. Espero poder contar com vocês em outras oportunidades também, tá bom? Pode deixar. Quando precisarem testar algum roteiro do turismo, rural, essas coisas assim, estamos aí. Ai, que beleza. Muito bom. Obrigada. Aos colegas que estiveram presentes até agora, muito obrigada por ter participado. E não perca na quarta-feira, que serei eu fazendo a palestra, tá bom? Então, gente, um beijo para todos. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau.